Irmãos, no domingo passado, o Vitor Alex ele começou a falar sobre casamento. Na verdade, a discussão foi sobre nós compreendermos, conceituarmos o que é casamento. E aí, dando continuidade a isso, venho com duas perguntas, né? Uma delas já está ali. Existe príncipe encantado? As mulheres vão falar, né, mais agora. Existe príncipe encantado? Como existe na Disney, né? Todos os príncipes encantados ali, basicamente o que eles representam? Um super-herói, alguém que tira a donzela, a princesa, de uma maldição, do perigo, certo? Ele resgata ela, correto? E depois de resgatá-la, o que acontece? A gente não sabe, porque é felizes para sempre, não é isso? Correto? Próximo. E princesa, então? Se não existe príncipe encantado, existe princesa encantada? Agora os homens podem dizer, né? Existe princesa encantada? Né? O que é a princesa, então? O que representa? Bom, aí a gente vai ter uma variação ao longo do tempo, né? E a gente tem vários tipos de princesa ali. E quem acompanha a Disney, né, ou essa série de princesas, além daquelas clássicas da Cinderela, da Branca de Neve, né, da Rapunzel, além dessas, agora aí você tem a Moana, aí você tem a Valente lá, a Ruiva, aí você vai ter algumas, né, diferentes e uma evolução, reportando um pouco da cultura, trazendo uma personagem, uma mulher mais forte, né? Elas se envolvem em alguma trama, tem algum problema, algumas são resgatadas pelo príncipe encantado, outras já nem tem mais o príncipe encantado para salvá-las de alguma situação, né? Mas de modo geral estamos falando de uma personagem forte, né? Que resiste bravamente ali e que é um modelo. Príncipe encantado e princesa encantada são modelos, estereótipos culturais do que as crianças já são projetadas a serem quando adultas, num relacionamento. E tudo isso é incutido na cabeça, porque quando a gente conta essas histórias, o que a gente está falando sobre o homem, a mulher e o relacionamento deles? Como toda história termina, e viveram felizes para sempre. Portanto, pode passar. Existe o casamento perfeito, então. Um casamento encantado. Correto? Porque tem a princesa, que é encantada, o príncipe encantado, então existe o casamento encantado. Aí a gente sai agora do mundo Disney e vem para a nossa realidade. A pergunta que eu faço: no mundo real, existe um casamento perfeito? Depende, então, do que eu considero perfeito. Né? Vou contar uma história de um casamento perfeito, ou pelo menos que aparenta ser perfeito. Pode passar. Não sei se os irmãos já conheceram esse casal, esse belo casal. O que nós temos ali? Um casal de arara azul. Os irmãos já conhecem a história das araras? Como elas se relacionam? Como elas vivem? A arara, por incrível que pareça, na natureza, ela tem uma expectativa de 40 anos. E ela começa a se relacionar, ela acha o seu parceiro por volta dos seus 5, 10 anos já. Então, boa parte da vida dela, ela vai passar
casada. E sabe o que é impressionante? Ela só casa uma vez. São raríssimas as exceções de que quando um dos cônjuges falece, ela ainda procura outro. Ela casa e só casa uma vez. Aí você fala, mas aí aparece a história do príncipe e da princesa da Disney, porque felizes para sempre, não é? Não. Depois de muitos anos de pesquisa, a gente já tem um histórico de observação sobre o relacionamento delas ao longo desses 30 anos de casado, ou quase 3 vezes mais, 3/4 da existência dela, pelo menos, né? 30 de 40 anos. Elas se casam. Quando tem o filhote, eles compartilham da criação, onde, se a mãe está protegendo o ninho, o pai sai buscar o alimento. Se é o pai que está cuidando, é a mãe que vai buscar o alimento. E aí os dois, então, depois de alimentar as crianças, eles ainda têm tempo para se divertirem, né? Terem relações. E, aliás, como diz até o destaque, né? Eles têm muitas relações ao longo de toda a vida de casamento, né? Como também tem um certo pensamento de que no final da vida, no final do casamento, como alguns dizem, você já nem faz, você nem tem relação sexual. Alguns, na verdade, até dizem que se você quer parar de ter relação sexual, você casa. Esse é o mundo, não é? Não é isso que eles dizem? Então veja que estou falando de um casal que tem atração sexual um pelo outro durante todo o casamento. Eles mantêm relação sexual ao longo de todo o casamento. Eles compartilham da criação do filho, do cuidado com o filho, né? E eles não se separam. Eles cuidam de toda a rotina de modo equilibrado. Não parece para vocês um casamento perfeito? Né? Pode passar, Alex? Então, eles vão passar a vida inteira juntos. Mas a pergunta que eu faço então pode passar? Onde está o fim desse encantamento? Porque aparentemente a natureza, como obra de Deus, como criação de Deus, ela já nos mostra que é possível, em certo sentido, e pleno, a perfeição que é projetada nos desenhos da Disney, nesse relacionamento entre a mulher, e que muitos relacionamentos que são apresentados nos cinemas, de modo geral. A pergunta é, por que isso acaba? O que acontece depois do felizes para sempre, que não os torna, na realidade, felizes para sempre? E aí a gente precisa dar uma olhada no texto bíblico. Então vamos primeiramente para Gênesis, capítulo 3, do verso 14 a 19. Gênesis, capítulo 3, do verso 14 a 19. Diz assim o texto: Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós estamos vendo exatamente a consequência de algo que não foi o feliz para sempre. Porque a gente encerra o capítulo 2, como o presbítero Alex falou na semana passada, a gente tem aí uma poesia no verso 23 do capítulo 2. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Então veja que eu tenho aqui agora um ponto importante, uma conexão extrema entre os dois. Uma conjunção perfeita, auxiliadora, idônea, ajustada, perfeita, conectada. Mas a dinâmica, o dia a dia fez com que Eva se deixasse seduzir pela serpente. Não só se deixando seduzir, ela apresenta a proposta para Adão, que se permite ir contra o mandamento de Deus, e por consequência ambos percebem que estavam nus e se envergonham um do outro. E nós já tratamos disso há um tempo atrás. E a partir disso nós vamos ter consequência não só para o homem e para a mulher, na relação entre eles, mas na dinâmica do casamento. Não só porque agora eu tenho um ponto de desconfiança, eu tenho agora uma percepção da minha fragilidade, da minha insegurança, da minha nudez em relação ao outro, mas também porque agora a relação entre os dois, ela está quebrada, assim como a relação com Deus está quebrada. E aí quando eu tenho a personalidade, como a dona Cici diz, o que eu estou querendo dizer com isso? O que essa palavra personalidade nos remete? De personal, de pessoa, de pessoal. Isso tem um sinônimo também, de singularidade, de indivíduo, de ser único. E, portanto, diferente do outro. Correto? E quando nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de duas pessoas iguais. Nós estamos falando de duas pessoas que pensam da mesma forma. Duas pessoas que ao estarem de frente com uma situação, com um problema, elas vão ler o problema, interpretar o problema e ter uma solução para o problema da mesma forma? Elas vão ter a mesma solução para o problema? Elas vão agir da mesma forma para resolver esse problema? Não. E aí a gente pode até não pensar nem no problema, mas a gente pode pensar nos momentos felizes da vida também. Porque daí a pergunta é: o que te torna feliz? O que te deixa feliz? E será que o seu ponto de felicidade é o mesmo do seu cônjuge? O que deixa um feliz, deixa o outro feliz também? Então eu tenho novamente um ponto de desequilíbrio aí. Em suma, melhor do que eu, Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, a essência de tudo isso. A essência daquilo que está nesse momento de relacionamento entre homem e mulher. Porque não é só nesse momento. Então quando a gente vai lá para Romanos capítulo 7, a gente vai entender um pouquinho dessa história. Romanos capítulo 7. Veja que o texto de Romanos, ele é um arcabouço, um conjunto muito bem estruturado de Paulo sobre um pensamento teológico, uma linha teológica. Para ele compreender, ele varre então o que acontece desde o Velho Testamento da criação até a glória com Cristo. E aí ele vem construindo toda a dinâmica, apresentando o porquê do pecado e o que a graça de Deus, a lei de Deus tem a ver com o pecado, para a gente compreender a solução que é Cristo Jesus, e a glória.
E aí a gente está caminhando aqui para o meio, tá certo? Da carta, no capítulo 7, onde ele vai falar, e veja que se você olhar do negrito aí do capítulo, do verso 1, né, ele vai falar a analogia do casamento. Por quê? Porque Paulo vai usar de forma simbólica o casamento para falar sobre essa relação entre pessoas. E aí a gente chega no verso 18, que diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Se a gente ler rápido esse texto, a gente não consegue entender, porque ele vai e volta, fala de mim, dentro de mim, fora de mim, o eu que quer fazer e não faz, e o eu que não quer fazer, faz. Mas perceba que Paulo está falando de uma guerra, de um conflito que nós vivemos todos os dias, com o pecado. O que significa esse conflito? Ele está falando que é como se eu pudesse ter duas pessoas dentro de mim, né? E antes que vocês falem assim, a mente pecadora é o meu marido ou sou eu, né? Não é isso que ele está falando, são duas pessoas aqui dentro de um só, né? A questão é a seguinte: eu sei que naturalmente eu só faço aquilo que é mal, porque eu tenho consciência agora que é o pecado que existe dentro de mim, e a única disposição do meu ser é pecar. Mas também existe agora dentro de mim uma consciência de que se o meu modo natural de agir e de ser conduz para o pecado, existe a consciência de que do que é certo e do que deve ser feito. Então, na minha mente existe a vontade de fazer o certo, mas no meu corpo a vontade de pecar. É como se ele estivesse separando e pudesse separar dessa forma, mas apenas como analogia, como símbolo disso. O que ele está falando é de um conflito interno. Vamos trazer isso para dentro do casamento. Momento de desafio, onde existe uma situação para ser tratada, para ser resolvida. Aí você sabe muito bem, porque você conhece o cônjuge, e você sabe como deve proceder para ele compreender o seu ponto de vista, a sua linha de raciocínio e até mesmo concordar com você. Você sabe disso. Você tem consciência dessa dinâmica correta, adequada. Mas dentro de você existe não só o anjinho, né, desenho animado, mas existe o capetinha. E aí o que ele fala para você? Bobagem. Mostra quem você é de verdade. Mostra quem manda nessa bagaça aqui. Mostra quem é que tem razão nessa história. Se imponha. Faça valer aquilo que de fato você sabe que é o correto, que é o que você quer fazer. E aí o que você faz? Você tira isso, bota no bolso e vai para o embate, para o enfrentamento, não é? E aí você se coloca, seja homem ou mulher. Qual que é a consequência disso? O que você já sabia. Paz? Não. Guerra. Você desperta o furor da outra pessoa.
não é? E aí o caos está instalado. E o problema que era para ser resolvido, já nem lembro mais qual era o problema, porque agora surgiu outro, não é? E aí eu vou ter que tratar desse problema, para quem sabe, dá tempo de voltar no outro. Se o outro já não se instalou e já deu problema. É grande, virou um grande problema. Ou então, outro tipo de postura. Você sabe o que você tem que fazer. De novo, está aqui falando, o anjinho falando. Você sabe, você conhece, você convive com essa pessoa, você já sabe como é que é. Então faz assim, faz assado. A palavra de Deus fala para você agir assim, assado, não sei o que e tal. Aí vem a outra e fala: para quê? Para com isso. As coisas vão se resolver de qualquer jeito mesmo. Se a pessoa está preocupada, deixa ela. Ela vai resolver mesmo. Continua aí na tua. Fica como se não tivesse entendido, né? Porque ela vai dar conta disso. Então você não tem o embate, o enfrentamento, mas você também não faz ideal. Você se anula. Você tira o seu time de campo. E veja que isso, de um jeito diferente do outro, também vai causar problema. Por quê? Porque o equilíbrio das araras, né, não vai estar lá. O que vai acontecer? Você está sobrecarregando um lado dessa história, um lado desse corpo, e jogando todo o fardo, todo o peso, toda a consequência para essa pessoa, para esse indivíduo. E as coisas, então, caminham desequilibradas. E veja que Paulo, ele também vai falar de uma noção de desequilíbrio, que o presidente Alex falou na semana passada também, e que piora toda essa condição. Porque Paulo, quando ele vai falar sobre o casamento, ele vai usar um termo que é vinculado ao Velho Testamento, que é o jugo desigual. Jugo, palavrinha das antigas. Mas o que significa jugo? Tem um objeto que simboliza o jugo. Quem é do contexto rural conhece carroça, carro de boi. Não conhece? E sabe que para puxar a carroça, o carro de boi, você tem toda uma estrutura e você tem que acoplar o carro à tração, ao motor, que no caso é o boi ou o cavalo, não é? O jumento, alguma coisa assim. E o que faz acoplar a carroça com o animal? A canga, o jugo, certo? O peso de toda a estrutura que vai sobre o animal para ele poder puxar esse animal, né? Então, o que nós temos aí? Ele fala, jugo desigual é assim, olha, você já imaginou colocar um boi e um cavalo para puxar o mesmo carro? Vai dar certo isso? Vocês que me dizem. Vai dar certo? E por que não dá certo? Carro de boi, ele vai na mesma velocidade? Não, né? O trote do boi é mais lento. Ele tem muita força, ele carrega mais carga e ele vai mais lento, não é? Cavalo é para velocidade, não é isso? Vai dar certo esse negócio de puxar o mesmo carro com dois bichos que têm comportamentos diferentes, posturas diferentes? Não vai. Paulo está falando exatamente disso no casamento. Como é que você imagina carregar toda a vida junto, toda a construção de uma vida juntos, num jugo desigual, com duas pessoas que pensam e agem por gênese diferentes? Gênese aí é a fé. Se você tem a fé cristã, se você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se guia pela palavra de Deus como regra e prática da sua vida, então você tem um jeito de andar.
de conduzir a sua vida, de lidar com os problemas, de enfrentar os desafios. Outra pessoa que não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, que tem outra forma de se relacionar com outro Deus que não é o seu, e que, portanto, vai ter outras formas de agir e de postura ao longo da vida, o que ela vai fazer? Ela vai ter outro jeito de caminhar. E você espera que essa carroça chegue onde com isso? Por isso Paulo vai falar que não tem como, buscando já um princípio do Velho Testamento, um servo de Deus se casar com alguém que não é servo de Deus. Porque essa união, ela é eterna. E aí, nesse ponto, a gente concorda com a Disney. Por quê? Porque não existe separação do ponto de vista de Deus. Pelo menos não era para existir. Esse é o casamento perfeito. As pessoas não se separam. Está lá a Arara para dar o exemplo. Elas casam e vivem a vida inteira juntos. Esse é o exemplo. Mas a gente tem que voltar agora para a condição que nós nos encontramos, que é o pecado. E aí nós precisamos compreender a nossa dinâmica dentro dessa vida, que não é uma vida antes do pecado, mas no pecado. E aí eu tenho que compreender o que Paulo está falando. Que nós temos que ter consciência, primeiro, de nós mesmos, da nossa condição, de que embora nós desejamos, ou melhor, saibamos o que devemos fazer, e até ansiamos fazer o bem que habita em nós, por meio de Cristo Jesus, a ação do seu Santo Espírito, o que também está junto com nós conflitando com isso é o pecado. E ele tem uma força de nos tragar para fazer, porque isso é a nossa condição primeiro. Isso está presente aonde? No casamento. E aí pense em todas as vezes, todas, que você teve alguma discussão no seu casamento. Pouco importa o motivo. E quem é casado sabe que às vezes as discussões, elas se aprofundam e tomam um tamanho por questões banais, das mais simples, das mais bobinhas. Não são questões existenciais. Não são questões fortes. Mas por que você não colocou o que era para colocar no lugar que colocou, que devia ter colocado? Por que você não pegou o que era para pegar na hora que era para ter pego? Por que você não fez o que a gente tinha combinado de fazer? Coisas mais simples possíveis. E aí vocês completem. Né? Das coisas mais simples, mais bobinhas. Como foi a sua postura? Confrontado ou de confronto? Porque nós tanto confrontamos o outro, como somos confrontados pelo outro. Né? Como que dá isso? Quando você fala alguma coisa e essa coisa ela vem como uma tempestade, né? Ela vem como uma fala atravessada. Como que a gente lida com isso? Quem fala primeiro? É o pecado? Ou o bem que eu sei que eu devo fazer, mas não faço? Esse é o conflito. E aí, para dar uma dinâmica diferente para a aula, a gente vai agora fazer um exercício de interpretação. A gente vai tentar trazer agora para o nosso contexto um pouco desse panorama. Para não ficar solto e para não ficar nos exemplos, né, que eu não sou tão criativo assim nos exemplos, a gente vai para a poesia. Olha que coisa linda. Né? Então agora eu vou pedir para o Alex, antes de passar o slide, soltar a música. Tá? Aí fechem os olhos agora, momento de relaxamento na aula. Né? Vamos lá. Fechem os olhos, ouçam a música, prestem atenção na letra, porque depois a gente vai analisar a letra da música. Certo? Pode soltar, Alex.
depois de calmarias e temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, Não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas frases longas, de frases curtas, de muito ouvir e de pouco falar, num abraço forte, num beijo doce, no toque das mãos ou no brilho do olhar. sempre que houver mais de um coração buscando em outro seu valor, Não há como esconder, são marcas de um grande amor. como a semente em boa terra, plantada com sol e suor, resiste aos ventos, às tempestades, criando raízes, crescendo ao redor, com Deus lado a lado a cada dia, seu fruto há de ser bem melhor, mais forte que a morte, Bem mais que a paixão, serão corações no mesmo coração, no mesmo barco, no mar da vida, no mesmo barco, no mar da vida. Conhecem? Conhece essa música? Quem teve no meu casamento com a Laine talvez tenha ouvido essa música. Provavelmente ouviu essa música. Tá? Já tá velha já, né? Tá bom. Só de casado já vai para 14 anos, aí mais então o tempo que ela já existia. Então estamos falando de quase 2 décadas aí dessa música. Vamos agora para o desafio, né? Olha só, o professor de matemática desafiando vocês a, na escola dominical, fazer uma aula de interpretação de poesia. A Tir, que é formada em letras, está aqui para nos ajudar. Dona Beth também, formada em letras. Aí, então, qualquer bobeira minha aí, vacilo, vocês me ajudem, né? Vamos lá. Vamos para a letra, então. São 3 partes. Tá? São 3 estrofes grandes aí. Vamos analisar primeiro, então. Normalmente a gente começa pelo título, né? Pelo título a gente já indica o caminho do que está sendo proposto, porque o título ele sintetiza ou ele provoca já o leitor para a reflexão daquilo que vai ser dito ao longo do texto. No mar da vida. O que vocês entendem por no mar da vida? Mar. Quando a gente pensa no mar, pensa no quê? Vamos lá. Vocês vão ter que falar agora, senão a gente vai sair daqui meio-dia. Agora a aula é com vocês, depende de vocês. Vamos voltar para a sala de aula, que nem era lá a sala de aula, né? Agora vou vestir o professor aqui. Vamos lá, vocês têm que falar. Senão eu vou começar a falar, apontar o dedo um por um. Profundidade, mar tem profundidade, é grande, imenso. Ondas, tempestades, aquelas maremosas, né? Aquelas ondinhas rasas na praia, aquela coisa suave, né? Mas também tem aquelas ondas gigantes, né? Quando a gente olha filme, ou se a gente já teve a oportunidade de ir em várias praias diferentes, as cores são iguais? Não. Tem
mar, tem praia com a cor da água mais escura, outras clarinhas, águas mais profundas, mais rasas, certo? Umas mais sujas, outras mais limpas, né? No mar da vida. Então ele já está usando um simbolismo aqui da giganteza que tem a vida, da profundidade, da diferença, das ondas que oscilam, correto? De todas as intempéries, de toda essa dinâmica do mar que a gente ouve, que a gente conhece, isso é a vida. Então estamos falando agora no mar. No, então, significa em o, dentro do, correto? Se eu me lembro da aula de português, vai me ajudando aí, né? Em o significa dentro do. Então, eu estou no mar da vida, certo? Eu estou dentro dessa dinâmica. A poesia vai dizer, então, ela vai tratar exatamente deste ser, ou desses seres, que estão em toda uma vida que tem a complexidade e beleza do mar, certo? Olha que lindo, né? Vamos agora para a estrofe como um todo. No mesmo barco, no mar da vida. Então ele repete, então agora, uma vez que eu estou no mar da vida, ele fala no mesmo barco. Ele já está dando a entender o quê? Ele está só? Não estou só nessa história. Então essa música, essa poesia, ela não trata de um indivíduo que está num veleiro sozinho, né? Atravessando o oceano aí, sozinho, só ele e o barco, e o mar. Não, no mesmo barco, estou compartilhando. Qual que é o sentido do barco nessa história? O que significa o barco aí? A vida com o mar, já entendemos pelo título. Mas e o barco? O barco serve para quê? O que é o barco? É um meio de transporte, condução, locomoção, correto? O barco está no mar, ok, já é o veículo apropriado para o mar. Estar no barco significa que você estar no mesmo barco, significa que vocês estão juntos, na mesma situação. A pergunta é, no meio do oceano da vida, o que é um barco? Um barquinho. E por mais que você pense nos transatlânticos de hoje, que dão 2 Titanics, 3 Titanics, né? Carregam uma cidade inteira dentro deles. O que eles são diante do mar? Nada. Vocês estão no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Nós, casal, cônjuge, marido e mulher. Vocês estão num barquinho diante da imensidão, profundidade e complexidade do mar. Vocês podem estar à deriva ou não. Vocês podem estar no meio da tempestade ou em calmaria. Vocês podem estar em qualquer condição do mar, mas vocês estão no mesmo barco. E o que significa estar no mesmo barco? Vamos lá, me ajuda. Senão só eu vou interpretar o texto aqui. O que significa estar no mesmo barco? Viver a mesma coisa. Porque você, quando vem a tempestade, você está numa lancha e a outra pessoa está num veleiro? Não, vocês estão no mesmo barco. Portanto, toda a dinâmica e complexidade, tudo que afeta este barco, vocês vão ter que compartilhar, para que esse barco continue navegando. Não venha a pique ou afundar. Correto? Vocês têm que compartilhar de tudo, de toda a dinâmica e estrutura, no mesmo barco, no mar da vida, depois de calmarias e temporais. Então eu estou falando que, primeiro, uma constatação, vai ter calmaria, mas também vai ter tempestade. Vão ter momentos bons e vão ter momentos ruins. Vão ter momentos de alegria, mas também vamos ter momentos de dor, de sofrimento.
Teremos momentos de tranquilidade, mas teremos momentos de tensão, aflição, correto? Tudo isso diante de uma dinâmica que a gente não controla, diante de forças que a gente não tem o domínio, mas elas agem sobre nós. No mesmo barco, no mar da vida, depois de calmarias intemporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Nos olhos molhados da despedida, isso nos lembra um pouco do filme, ou de filme, mais antigamente tinha disso, do marinheiro, indo para a guerra, subindo para o navio e dando tchauzinho, né? Para a mulher que fica lá no porto, não é isso? Os olhos molhados da despedida, estou indo para, e aí se a gente olhar, hoje já é uma situação complicada, imagine os tempos para trás, imagine o marinheiro falando, eu vou para não sei nem onde e não sei se eu volto, numa viagem de navio que você demora meses, anos, marinheiros que vieram para cá, saíram da Europa e vieram bater aqui no Brasil, por exemplo, ou atravessavam a África inteira para chegar na China, não é? Se hoje já não é uma viagem tão simples e tão demora um mês às vezes, imagina 3 meses, 3 meses para ir, 3 meses para voltar, toda essa incerteza. Então por isso a lágrima da despedida, da insegurança, não sei o que vai acontecer, né? Oi? Choro. E aí a gente pode ter tanto o contexto de presença de viver, mas também o contexto da ausência, né? E as lembranças daquele momento que vocês compartilharam da mesma vida, não é? No mesmo barco, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. O que é a luta por sonhos? Não é o projeto que vocês planejaram no momento de vamos casar. E vamos casar por quê? Porque vamos construir uma vida juntos, não é? É uma projeção daquilo que você deseja fazer, dos sonhos que você teve, nutriu, dos sonhos que a outra pessoa nutriu, e que, idealmente, vocês dois deveriam compartilhar disso, falar, nós temos sonhos juntos, ideais juntos. Olha o ideal, de novo o julgo desigual aí nessa história, ideais. Né? Nós temos princípios, ideais que vão nos fazer construir essa vida juntos. Vai fazer com que nós conduzamos esse barco nessa imensidão do mar com o mesmo propósito. E diante dos desafios, das intempéries, nós vamos saber como conduzir isso. Juntos. Lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver, e aí a gente vai para o que vai repetir depois. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma alegria. É um detalhe interessante da letra. Ele não fala de pulsando no momento de felicidade. Sempre que nós tivermos 2 corações pulsando, que vem aqui na goela, na mesma dor. Porque se nós pararmos para pensar, os momentos de dor, de aflição, de perigo, de problemas, eles acabam às vezes até sendo numa quantidade maior do que os momentos felizes, de calmaria. Os desafios, eles são muito mais presentes no casamento do que os momentos de calmaria e tranquilidade. E a dor é uma questão importante ali.
Porque quando a gente está lá atrás, projetando o casamento, a gente está no Encantado, no mundo Disney. E a gente desliga, tira desse negócio a dor. Como se nós não fôssemos capazes de ferir outras pessoas, ou outras pessoas fossem capazes de nos ferir. Ou a própria dinâmica da vida não fosse capaz de nos ferir, de causar dor. E aí a realidade nos traga para o que o próprio Jesus fala, olha, para não gerar aflição, cabe cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos com a vida, com o mar da vida. Você não tem controle algum sobre tudo isso. Esteja atento para o hoje, para esse momento. Lide com as aflições desse momento, Jesus fala, porque as de amanhã você não sabe o que é. Casamento é assim, você dorme com uma coisa e acorda com outra. Você dorme numa situação e acorda com outra. Você dorme tranquilamente e a noite transforma. Ou você passa um dia inteiro louco e a noite revigora. Com os dois juntos. Porque afinal de contas os dois estão no mesmo barco. Tem como fugir? Fugir do barco significa o quê? Pular do barco significa o quê? Cair no mar. E aí você depende da sorte. Certo? Porque a única proteção que você tem é o que está no barco. Fora do barco você já não tem mais nada. Você vai depender de outros. Que nem sempre vão passar e vão te ver. E nem sempre vão te ajudar. Né? Eu estou aqui, mas eu não participei de tudo isso e aí veio. Como assim? Do nada vem, né? Isso significa compasso. Os dois estão no mesmo compasso, na mesma frequência. E aí então são dois corações, não um só, mas que estão pulsando na mesma dor. Estão juntos no mesmo momento de aflição, certo? São marcas, não há como esconder tudo isso. São marcas de o quê? De um grande amor. Perceba que falar, portanto, de amor, e não só de amor, mas de um grande amor, é pensar nisso. Não no mundo encantado, mas no mundo real. Próximo, vamos lá? Nas fases longas das frases curtas. Laine é especialista nisso, né? Por quê? Porque ela gosta de falar bastante. E eu, diferente da aula, que eu tenho que falar bastante aqui, porque vocês não estão me ajudando, né? Vocês têm que falar mais. Eu falo bastante, mas normalmente falo pouco. Então, para exemplificar, às vezes ela espera um texto de 10 páginas e eu vou com um parágrafo de 4 linhas, né? Só para exemplificar que as fases são longas, as coisas elas não têm solução pontual, uma dinâmica que é aconteceu, resolveu, aconteceu, resolveu. Na cabeça do povo de exatas, você é meio rápido nisso, mas tem o povo de humanas que não é tão ligeiro assim.
na organização, na sistematização e na proposta. E não que isso seja bom ou ruim, porque às vezes você precisa de fato respirar, ter vários pontos de vista, dinâmicas diferentes e interpretações diferentes para poder pensar qual é a melhor solução. E não apenas resolver o problema. Né? Nas fases longas, de frases curtas, e normalmente as frases curtas acontecem quando? Quando está todo mundo bem? Não. É quando você não quer falar. Porque você sabe que se você falar, a coisa só vai piorar. Então, nas fases longas, duras, aquele momento que parece uma eternidade e as pessoas, você não tem o que falar. Seja porque vai ferir, porque vai machucar, ou seja porque de fato você não tem. Você não sabe. Você simplesmente não sabe o que falar. Você não sabe por onde começar. Nas frases longas, das frases curtas, de muito ouvir e de pouco falar. Eu podia falar, isso aí é eu, né? De muito ouvir e pouco falar, né? A Alane fala muito, mas veja que aí eu estou usando exatamente, olha só, o momento, olha só o que eu posso causar agora. Vou pegar exatamente isso. Eu estou usando o momento de aula para falar de uma questão de relação eu e a Alane para poder o quê? Constranger, não é? Fique esperto, porque você sabe o que te aguarda lá em casa. Não é isso? Percebe? E aí eu fui sábio nesse momento? Nem um pouco. Concorda comigo? Percebe como é fácil? Aí me lembro de Tiago falando de um órgão pequenininho diante do todo o corpo, mas que é capaz de fazer um estrago enorme, que é a língua, não é? De muito ouvir e de pouco falar, pode ter essa conotação? Pode, mas de muito ouvir e de pouco falar é porque você está diante de um momento onde a pessoa tem muito a falar e na verdade ela não quer que você fale com ela quer que você ouça, porque afinal de contas o casamento ou a própria dinâmica de vida, muitas vezes o que a gente espera do outro, e o Jatir sabe bem disso, é que as pessoas nos ouçam, não é? Quantas pessoas estão buscando terapia porque elas não conseguem ter alguém que as ouça no seu momento de dor, de aflição, que quando ela começa a falar, não tem problema, não é isso aqui, desmerece, desvaloriza ou nem dá atenção, e essa pessoa se frustra, se cala e vai se martirizando por dentro, não é? De muito ouvir e de pouco falar. Isso também tem a ver com aquela personalidade que gosta de falar e não gosta de ouvir, mas que é preciso ouvir. Existem momentos, então. Equilíbrio. Veja que não é uma questão de homem ou mulher, mas de personalidades. Que a gente tem que buscar o equilíbrio. Afinal de contas, estão todos no mesmo barco. No abraço forte, num beijo doce, no toque das mãos ou no brilho do olhar. Veja que agora parece que agora deu uma acalmada, né? Agora eu tenho um momento belo, bonito, representando o belo da vida, dos dois. Teve muita coisa ruim, mas também tem um momento bom. Tem um momento bom. E que é ímpar. Porque quando a gente olha para trás, as coisas ruins elas podem até ser um volume maior. Mas se as coisas estão saudáveis, você chega depois de um bom tempo e você lembra do quê? Das coisas boas. Você não lembra do porquê que você brigou, ou quantas vezes você brigou, mas você lembra dos momentos bons que foram compartilhados. Você lembra dos momentos belos, de toda a construção que você fez ao longo da vida. De todo o processo, você lembra das coisas boas que ficaram. E não das coisas ruins. No toque das mãos ou no brilho do olhar. E aí, já que eu quase pisei na bola lá, vou ter que tentar uma corrigida agora, né? A Alane sabe disso, né? Mas quando a gente começou a namorar, ou quando nós decidimos, nós conversamos, né?
e decidimos que nós íamos começar a namorar, tanto para mim quanto para ela, o toque mágico, já que estamos falando do momento de brilho no olhar ali, a gente não estava com brilho no olhar porque a gente estava com o olho fechado, porque foi num acampamento onde a gente estava orando e foi a primeira vez que nós demos as mãos um ao outro, na certeza de que nós iríamos firmar um compromisso. Na certeza, porque isso a gente só firmou de fato um compromisso 15, 20 dias depois. E que aí a gente selou com um beijo. Aquilo ali está na minha mente para sempre. Será que eu consegui agora? Acho que eu consegui, né? Está marcado. Está marcado. Está marcado. Né? Está marcado para o resto da vida. São momentos, e veja que são coisas simples. E provavelmente ao longo da vida de vocês vão ver que tivemos coisas maravilhosas. Tivemos. Aí você pode lembrar da lua de mel, do último passeio, da última viagem, dos últimos momentos que você teve mágico. Mas coisas mais simples acabam perdurando. Qual que é o exemplo que me veio à mente agora? Do toque da mão. Não só pela letra, mas porque isso tem muita importância. Porque é isso que representa para mim um momento ímpar, de conexão que não precisa de muita coisa, mas apenas do toque da mão, de sentir o outro pelo toque. Quantos casais ao longo da vida perdem a sensibilidade do toque, do simples tocar, do olhar? Não constroem o processo de olhar para o outro e reconhecer o outro pelo simples olhar. Passaram uma vida inteira, mas não conseguiram se conectar. Sempre que houver mais de um coração, e agora mudou, buscando em outro o seu valor. Veja que agora não é mais a dor, mas é sempre que houver mais de um coração, continua sendo os dois aí, certo? Buscando no outro o seu valor. Portanto, eu estou falando de uma disposição no coração que não visa o meu benefício, a minha felicidade imediata, o meu prazer, mas o do outro. Ou mais ainda, de forma mais profunda, eu me encontro, eu me ressignifico, eu me identifico, eu me conheço a partir do outro. E aí a Lani fala sempre para mim: eu conheço você melhor do que você mesmo. Não fala? Fala. Aí vem aqui, né? E você acha que eu não te conheço mais do que você, então, né? A recíproca também é verdadeira. Porque nós temos uma perspectiva do outro que não é a perspectiva de: quando eu discuto comigo, eu sempre ganho. Concorda comigo? Quando você está brigando com você mesmo, aqui, né? Ou você imagina a discussão com outra pessoa, com qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa. Alguma vez você perdeu nessa discussão? Alguma vez você perdeu? Nunca. Você ganha e ganha como se fosse cena de filme. Clássico, né? Arrasei. Aí você vai para a vida real, é arrasado, né? E perde todo. Por quê? Porque você está com o seu coração egoísta. A outra pessoa está numa outra perspectiva e ela está vendo coisas que você se cega pelo seu pecado. O outro permite que você conheça coisas que você não tem consciência, porque você age pelo inconsciente. Buscando no outro seu valor. Não há como esconder, são marcas de um grande amor. Vamos para o final então, para fechar. A pergunta que eu fiz para esse terceiro momento é: qual a esperança que a gente tem diante de tudo isso? E aqui a música ela nos conduz para isso, de forma poética. Ela mostra o que Paulo já falou, o que a Bíblia já disse. Uma semente em boa terra, plantada com sol e suor. Significa que existe um processo que não é simplesmente de colheita, mas vem antes, vem de plantar.
E plantar significa plantar qualquer coisa? Não, porque já diz o ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Né? Mas, se a gente pensar que quem planta rosas, colhe o botão de rosas, mas até chegar na rosa tem o quê? Espinhos. Não é? Por mais que você plante algo belo, vai ter espinhos. Boa semente, uma boa semente em boa terra. Portanto, eu estou falando da ação daquele que está agindo, atuando, que está de forma ativa aqui, o que está lançando. Ele tem que escolher aquilo que ele está colocando sobre o outro. Mas também existe algo passivo aí, que é quem está recebendo. Porque quem está recebendo tem que ser bom também. A semente tem que ser boa, mas a terra tem que ser boa também. Percebe que o coração que recebe tem que estar na mesma sintonia, vibração do coração que planta. A base tem que ser a mesma. Resiste aos ventos e às tempestades. Ela foi plantada com sol e suor. Sol aqui não é aquela coisa linda do sol brilhante, mas a gente sabe, e está ficando cada vez mais evidente o sol ardente de quem planta, certo? Suor, cansaço, é algo que é labutado, não é algo simples. Resiste aos ventos e às tempestades. Essa dinâmica de boa terra, boa semente, ela resiste às intempéries. Um barco com 2 pessoas, sabendo muito bem o que estão fazendo, ou por mais que não saibam, mas compartilham um com o outro, tentam um com o outro dar o suporte necessário para o que vem, eles conseguem atravessar as grandes ondas. Eles conseguem vencer os perigos do mar. Criando raízes, crescendo ao redor. Então veja que é um processo, não estamos falando de algo pontual. Com Deus lado a lado, a cada dia seu fruto há de ser bem melhor. Aqui vem a explicação. Se não há esperança em nós, aonde está a esperança? Em Deus, em Cristo Jesus. Porque qual que é a única salvação para esse coração pecador e miserável que nós temos? Qual que é a única solução para esse conflito que existe no ser humano de guerra entre o que é fazer o bom, que é agradar a Deus, e o pecado, que é o que nós desejamos fazer? Não é Cristo Jesus? Portanto, quando o casal compreende que esta dinâmica ela tem que estar baseada e buscar a solução e a resposta em Cristo Jesus, na palavra de Deus, as raízes vão criar profundidade e essa semente vai se esparramar, ela vai criar resistência. Seu fruto há de ser bem melhor, mais forte que a morte, bem mais que paixão, porque paixão é rotineira, ou melhor, casual, é pontual, é um sobe e desce. O amor é algo que permanece, é construído. Serão corações no mesmo coração. E aí eu volto para a palavra de Deus que fala: homem e mulher se tornam o mesmo coração, vibrando na mesma sintonia, no mesmo barco, no mar da vida. Veja que ele termina do mesmo jeito que começou. Por quê? Porque depois de toda essa história, ambos estão no mesmo barco, no mar da vida. Vamos orar? Pai bendito, te louvamos e te agradecemos porque de forma poética o Senhor nos revela verdades da tua palavra. O Senhor nos confronta, Deus, com o
que o Senhor espera de nós diante do casamento, diante da realidade, ó Pai, de vidas que são pecadoras, mas que precisam buscar em Cristo Jesus a solução, não só para o seu pecado, mas para o casamento, para o compartilhar de vidas, para tudo, Pai, que se apresenta com um futuro que é incerto. Que possamos, ó Senhor Deus, sempre ter sabedoria do Senhor. Que possamos, Pai, buscar na Tua palavra sabedoria, buscar na ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, trepidez para agirmos não conforme a nossa vontade, mas de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos abençoe, nos conduza, ó Pai, sempre à cruz de Cristo. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor.